Olá, pessoal. Eu sou a professora Elisete e nesse módulo nós vamos trabalhar com a disciplina Trabalho Escolar e Teorias Administrativas. O objetivo desta disciplina é compreender, analisar a escola enquanto organização com base nas suas principais contribuições das teorias administrativas e também a especificidade da escola enquanto organização, que é responsável pela sistematização do saber. Nessa primeira aula, nós vamos conhecer as concepções da educação. Nós sabemos, que todas as escolas, toda a área de educação, ela é diferente de um lugar para o outro, porque a especificidade de cada região, de cada sociedade e de um tempo para o outro já leva às diferenças entre as instituições. Desta forma, cada sociedade vai contribuir, vai ter condições concretas de realidade social diferente umas das outras. Bem como a contribuição, a construção da escola vai depender da sua relação com a sociedade. Para melhor, então, compreender essas diferentes concepções, é necessário que a gente conheça como a prática é realizada dentro da sociedade e a relação com os conceitos de organização e teorias administrativas. Então, antes de aprofundar, alguns conceitos serão necessários para melhor compreender essas diferentes concepções da educação. E levando sempre em consideração que devemos pensar na relação da escola com sua sociedade, visto que a sua construção estará ligada ao grupo social a que ela pertence. Cada grupo social atribui um sentido específico à educação. Por causa de quê? Por causa da seu processo educativo, enquanto construção de ser humano. Em diferentes épocas, os povos já adotavam variadas formas de educação, formas essas que vêm evoluindo ao longo do tempo. Afinal, a educação sempre ocorre com sujeitos. E como acontecem as mudanças na sociedade, nos sujeitos, claro que a educação também mudará de acordo com o quê? Com a história de cada um. Por isso, cada escola precisa construir a sua própria educação, a sua própria história. Ao longo do tempo, a educação tem sido objeto de diversas discussões, ocasionando, inclusive, surgimento de diversas teorias com diversos estudiosos acerca da educação, tentando cada um explicá-la dentro da sua concepção. Mas o nosso interesse é analisar apenas algumas dessas contribuições, dessas concepções, trabalhando as que estarão vinculadas a dois grandes paradigmas, o paradigma do consenso e o paradigma do conflito. Vamos conhecer cada um deles. Mas antes de iniciar a discussão do paradigma do consenso ou do conflito, vamos entender um pouquinho melhor o que é um paradigma. Nós chamamos de paradigma um modelo, um padrão a seguir. E quem constrói esse paradigma, quem constrói esse padrão? É a sociedade, o grupo social que se é formado em cada região, em cada localidade. Um paradigma, então, ele representa uma estrutura de pensamento para explicar, explicar e compreender alguma concepção, algum aspecto do contexto da realidade de determinado grupo. Então, pois bem, tendo explicado a questão o que é o paradigma, vamos então trabalhar o paradigma do consenso. Representado por Durkheim, esse paradigma ele possui valores comuns de cooperação entre professores e alunos. Durkheim garante então que é essencial que a relação professor-aluno seja uma relação sadia, de confiança e de construção coletiva. A palavra-chave desse pensamento, desse paradigma, é a integração. Dentro, então, dessa concepção,
Além de ensinar conteúdos, a escola vai ensinar a ser cidadão, vai ensinar, vai moralizar, vai ter condições de trabalhar com essas pessoas dentro do que se faz necessário para um convívio dentro da sociedade. Para tanto, então, teremos normas e punições para quem não atende essas normas. Essa é a questão base do paradigma do consenso. O discurso é um discurso conservador que dentro da escola, né, assim como qualquer organização, existe grupos que formam um grupo informal e o grupo formal. Toda organização, seja a escola ou outra organização, ela será formada dessa estrutura formal e informal. E o que é a estrutura formal? É aquela estrutura cuja apresentação dos representantes da organização, das distribuições das funções, estão alocadas, definidas dentro de um padrão. Então, dentro da estrutura formal, encontra-se a hierarquia, a divisão, a relação entre autoridade e responsabilidade. Isso tudo ligado, colocado dentro dos documentos, né, atendendo à legislação da escola. Já a estrutura informal, ela é composta pelos diversos atores que atuam dentro da escola, principalmente os pais, a sociedade em si, grupos ativos de pessoas que contribuem com o trabalho escolar, sempre fazendo o quê? Dando ênfase, né, para que as normas formais sejam atendidas e sejam respeitadas, cumpridas. Dentro da teoria do paradigma do consenso, tem a teoria do funcionalismo, que é um fenômeno educativo que baseia-se justamente nessa tendência de analisar a função de cada elemento dentro da organização. Essa perspectiva teórica, ela considera que todo elemento cultural deverá ser atribuído uma função. Então, para cada pessoa, para cada composto desta organização, existirá uma função dividida dentro da estrutura funcional. Mostrando-se conservador, o funcionalismo, então, ele percebe a sociedade como similar a um organismo vivo. Então, para esse conceito, para essa ciência, a sociedade, ela é um organismo vivo. Organismo vivo por quê? Porque ela possui partes independentes e essas partes, elas se interagem para dar vida, para fazer com que as coisas acontecem e dentro dessa satisfação das funções específicas de cada parte independente da sociedade, há o ajuste para a manutenção do equilíbrio social. Nesse sentido, então, a sociedade ela é preservada à medida que reina a harmonia entre os seus indivíduos, ou seja, que exista esse equilíbrio social, sendo que as diferenças sociais são percebidas, respeitadas e trabalhadas como características individuais de cada pessoa, de cada ser humano que compõe esse grupo social. O funcionalismo, então, ele dá ênfase à estrutura. Para ele, né, nessa teoria do funcionalismo, a lógica é, em primeiro lugar, as estruturas e a obediência a essas estruturas, e não o indivíduo em si. A partir, então, dessa visão, né, de sociedade de homem, como que o funcionalismo encara a educação? Como é a relação do funcionalismo com a estrutura da organização escolar? Podemos dizer, então, que nessa visão, a educação para o funcionalismo é concebida como fator de equalização social, equilíbrio social. Vinculada ao paradigma do consenso, essa concepção ganhou força na metade, né, da década de 20 e vê a educação como salvadora de todos os problemas da sociedade, sejam eles sociais, políticos ou econômicos.
a educação salvando a pátria. Na visão funcionalista, a educação, então, ela é reduzida a um mecanismo que adapta o homem às regras, às normas, para quê? Para que seja transmitido a ele conhecimentos e obediência para que esse equilíbrio social seja assegurado. Então, Emile Durkheim é o maior representante do funcionalismo e, para ele, a educação poderá ser estabelecida pelo indivíduo ou por um grupo de indivíduos a partir do interesse e habilidade de cada um. Porém, só alcançará o objetivo geral, né, o objetivo pleno, se for realizada de acordo com os interesses da sociedade. Então, na verdade, o que conta é uma certa regularização de um determinado grupo, de uma determinada classe, imposta a outras classes. Considerando, então, o homem como resultado do seu meio, como resultado coletivo, Durkheim defende que a educação deve resumir apenas as ações que as gerações mais velhas, os mais adultos, passam e exerçam influência sobre as gerações mais novas. O objetivo, então, é incorporar nos mais novos os costumes, hábitos intelectuais ou morais necessários para a reprodução dessa própria sociedade, sempre baseando nas normas e regras que foram estabelecidas por essa sociedade, por esse grupo social. Outro representante é Karl Malheim. Defendendo a necessidade de técnicas sociais para planejar uma sociedade democrática, ele vê a educação como uma das principais técnicas para esse aperfeiçoamento. A educação escolar, então, dentro da escola, seria o elemento-chave para um progresso social. Dentro da escola, deveriam se preparar os indivíduos para um convívio em sociedade, desde que seja um processo planejado de forma democrática e de forma racional. Malheim também afirma que a racionalidade humana deve ser usada para assegurar a harmonia social. Isso quer dizer o quê? Que o próprio bom senso, do ser humano deverá garantir essa harmonia. Todavia, a capacidade de usar essa racionalidade, esse pensamento assegurado, não estaria em todos os homens. Para ele, apenas um grupo teria esse conhecimento e essa competência para planejar a sociedade democrática. Ou seja, valeria novamente o interesse e o pensamento de alguns em detrimento de outros muitos. As transformações do mundo, a própria evolução que acontece no nosso dia a dia, não permite que as coisas permaneçam estáticas, paradas. E com isso as transformações políticas, sociais, econômicas, por quais passaram todo o mundo nas primeiras décadas do século XX, fizeram também com que a educação entrasse nessa lógica, nessa dinâmica da evolução, da transformação dos pensamentos. As novas perspectivas apresentadas principalmente por causa da Primeira Guerra Mundial repercutiram intensamente nos diversos setores da sociedade, em vários segmentos da vida social. O contexto era de uma civilização em mudança, era uma era de mudança. Outra concepção de educação surgiu, então, com a Escola Nova. Essa Escola Nova era uma proposta de John Dewey, um americano, que tinha como lógica uma pedagogia ativa. E o que vinha a tratar essa educação ativa? Que a educação não era uma preparação para a vida, e sim uma própria vida, trazendo de forma para dentro da escola a ideia de que o indivíduo ele se educa por meio de um processo ativo, de um processo onde ele se sinta participante das questões locais, sociais. E por isso,
teria condições de construir ou reconstruir a educação como um processo fundamental para o desenvolvimento da sociedade. Em geral, na visão da escola nova, a democracia é percebida primeiramente no âmbito escolar e não no contexto das relações sociais. Então, a concepção da educação, ela seria construída dentro da escola por meio, através das discussões das diferentes sociedades, dos diferentes grupos. Os princípios orientadores da escola nova. Vejamos alguns. Educação que equilibre as necessidades individuais ao meio através de experiências que satisfaçam, ao mesmo tempo, o interesse do aluno, bem como as exigências da sociedade. Aí a gente já começa a perceber uma grande mudança em relação à teoria anterior ao paradigma do consenso. Neste caso aqui da escola nova, a relação da escola com a sociedade é uma relação mais aberta, onde os interesses do aluno, daquele construtor da educação, ele vai atender às exigências da sociedade, mas existe um respeito à liberdade, à iniciativa e aos interesses do aluno. O que importa, então, aí é a atividade que vale por si mesmo, e não os resultados e práticas sociais que ela vai produzir. ênfase na metodologia é um outro princípio, deixando em segundo plano o conteúdo. O conteúdo, não que ele não seja importante, ele passa a ser o segundo plano, porque o primeiro é que o aluno saiba aprender a aprender, que ele consiga desenvolver as suas técnicas, os seus métodos de aprendizado. Bases científicas na educação, levando defesa de incorporação do desenvolvimento tecnológico e científico ao ato educativo. Então, o desenvolvimento da própria ciência e da própria tecnologia advém do ato de educar, de aprender a aprender. Outro pensamento da educação, outra concepção da educação, é a educação compensatória. No início de 1960, aquele pensamento conservador na educação assume uma nova roupagem, ele ganha uma nova cara, por meio de programas de educação compensatórias. A educação compensatória, ela veicula o discurso, a necessidade da escola compensar algumas deficiências resultantes do ambiente em que as crianças atuam, que vivem ou que moram. O papel da educação, então, seria de equalizar, quebrar a diferença, conseguir um equilíbrio entre as desigualdades sociais, que vão desde questões de saúde, nutrição, a própria educação em si, cognitiva, linguística, enfim. A escola compensaria todas as deficiências que as crianças trouxessem do seu meio de convivência. Aqui, vamos ver um debate, sobre educação compensatória. Eu quero que você fique aí, pensando, lendo, refletindo sobre o que nós falamos e responda aí no seu caderno. Você acredita que a escola deve assumir ou possui o poder de compensar as desigualdades sociais dos indivíduos a que ela tem um acesso? Está aí um assunto muito atuante. Para seguir em frente, nós temos as outras concepções educacionais que, em maior ou menor grau, vão influenciar ou estarão ligadas ao paradigma do consenso. Nenhuma visão de mundo é absoluta e nem existe sozinha. Sempre há outras que se manifestam de forma conflitiva. Então, nós temos a certeza que nenhum pensamento e nenhuma verdade é a única e nem a totalmente correta. Por isso, é importante conhecer essas diversas concepções, é importante conhecer novas formas de pensar, de educar, de reconhecer o papel da escola na sociedade
E dentro da escola, nós conseguimos também desenvolver e conhecer de fato o nosso papel dentro da escola. Então, para tanto, nas próximas aulas, nós vamos conhecer um outro paradigma, que é o paradigma do conflito, e como tal nós poderemos comparar e relacionar cada uma das ideias. Até lá!